Queridos, eu quero partilhar com vocês que eu estou cada vez mais feliz de estar participando com vocês dessa igreja. Eu falei isso lá no Alvorada, numa oportunidade que tive, que eu e a minha esposa, a gente orou 30 dias seguidos pedindo um lugar onde a gente fosse congregar. E a gente mora lá no Guarani. E o Espírito de Deus tocou o coração dela e falou: e aquela igreja que uma vez você foi pregar, que eu fui com você lá e tal. E na hora o meu coração se abriu. Isso foi na primeira semana, mas a gente continuou indo os 30 dias orando. E o Senhor confirmou. E não tem coisa melhor do que você estar num lugar e ter certeza que você está ali porque Deus quis você. Eu quero dizer para você que se você está nesse lugar, se você está com paz no seu coração, se você sente alegria, nunca foi coincidência, mas a providência de Deus te trouxe aqui, amém? Efésios capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios ou os pagãos, na vaidade da sua mente, com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o texto dessa palavra vai falar para nós sobre: não viva como um pagão, mas seja um cristão. Amém. Se tem uma coisa que caracteriza a vida do povo de Deus, a igreja evangélica, é que ela é totalmente diferente do mundo. Essa é a sua maior marca. E é muito bom, é muito saudável a gente ouvir ainda nos dias de hoje que mulheres são perseguidas pelos seus maridos incrédulos porque elas se tornaram mulheres santas de Deus. É muito louvável que a gente ainda escuta relatos de homens que são perseguidos pelas suas esposas incrédulas porque não aceitam mais uma série de coisas na sua casa. É muito louvável que a gente ainda ouve nos dias de hoje testemunho de jovens que são rejeitados pelos seus pais porque mudaram completamente o seu modo de viver e agora não são bem aceitos nem mesmo dentro da sua casa. Isso é um bom sinal, porque enquanto o mundo não estiver nos engolindo, enquanto nós não estamos descendo na garganta do mundo, é um sinal que nós estamos vivendo de maneira diferente do mundo, e a diferença sempre incomoda. Amém. Quando uma pessoa está muito tempo dentro de um quarto escuro, com seus olhos na escuridão, e alguém de repente acende uma luz naquele quarto, a nossa primeira atitude é colocar as mãos nos olhos e se defender, porque a luz nos incomoda. Por isso eu fico feliz que muitas rodinhas de conversa se incomodam quando chega um crente ali. Eu fico feliz que a mídia e essa sociedade desce o cambal na igreja evangélica, chamando ela de homofóbica, porque ela não aceita a prática da homossexualidade, do lesbianismo. Eu fico feliz quando eu vejo que o reino das trevas não está suportando o brilho da igreja, porque isso é um grande sinal de que ainda existe crente com compromisso, que está com a sua luz brilhando e incomodando as trevas. O diferente sempre vai incomodar e sempre vai ser insuportável para quem não mudou de vida ainda. Portanto, essa é a nossa maior marca, ser diferente do mundo. E esse texto vai dizer para nós: não seja como, não viva como um pagão, uma pessoa sem Deus. Você tem que ser diferente.
Mas, como é que vive então um pagão? Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero convidar você a acompanhar comigo aqui as características de um pagão. Ele começa, eu digo isto, Efésios 4,17, se você fechou, pode abrir para acompanhar, é importante que você acompanhe. Digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, as pessoas sem Deus, os pagãos. Como que eles andam? Primeiro, na vaidade da sua mente. A palavra vaidade aqui significa algo vazio, algo sem propósito e sem significado. Como que é a mente, o pensamento de um pagão, de uma pessoa do mundo? Ele vive com a sua cabeça cheia de ilusões e com a sua mente presa em coisas que são vazias e não tem significado, não tem consistência alguma na vida espiritual. Por exemplo, quando você para conversar com um pagão, ele te chama para a conversa dele, você consegue acompanhar ele. Se ele quer falar do coronavírus, você fala do corona. Se ele quer falar de política, você fala de política. Se ele quer falar de carro, de família, você fala desses assuntos. Mas quando você chama ele para a sua conversa, para as coisas espirituais, ele não tem a mínima condição de te acompanhar, porque a mente dele está presa em coisas vazias, supérfluas e sem significados desse mundo. Porém, de um pagão é comum a gente esperar isso. Agora, o problema é quando tem crentes vivendo como um pagão, com a sua mente presa em coisas vazias e sem significados desse mundo. Por exemplo, a gente costuma ver pessoas na igreja que, se você perguntar para ela sobre o coronavírus, a mente dela está bem ligada. Ela sabe quantos milhares de pessoas já morreram no Brasil, ela te passa os dados de quantas pessoas estão contaminadas, e ela diz o número exato de quantas pessoas já foram recuperadas, está por dentro de tudo, a mente dela está presa nisso. Aí você pergunta para ela sobre alguns textos da Bíblia que são conhecidíssimos, e pergunta onde está, ela tem que entrar no Google, na internet para achar. Deixa eu perguntar algo, aonde que esses crentes estão com a cabeça? Eu vou te dizer, estão com a sua mente no mesmo lugar onde o mundo está. Estão preocupados apenas com vida material e financeira. Estão preocupados com a saúde do corpo, tomando os mínimos cuidados para não pegar nenhum tipo de doença. Estão preocupados excessivamente com a sua aparência, com a sua beleza, cada dia mudando alguma coisa para se sentir mais bonito, mais bonita. Estão preocupados em realizar seus sonhos pessoais, seguir suas carreiras, se formar, fazer suas viagens, alcançar, conquistar, triunfar. A grande verdade é que existe um monte de pessoas dentro da igreja que, se você perguntar da palavra de Deus, ele não sabe nada, não tem cultura bíblica nenhuma. Mas se você perguntar das últimas novidades e dos acontecimentos do mundo, ele sabe tudo, porque embora ele é um crente, ele vive como um pagão, com a sua mente presa nas vaidades vazias. E o fato é que a Bíblia diz assim, em Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, Ele nos faz dar pouco valor àquilo que o mundo dá muito valor. Ele nos faz dar, e aquilo que o mundo não dá valor nenhum, Ele nos faz dar todo o valor, que é as coisas de Deus. Por exemplo, quando eu era do mundo, eu dava muito valor para o futebol. Jogava futebol 3 vezes na semana, todas as quartas, domingo, assistia jogo do Corinthians. Eu dava muito valor para a academia. Fazia academia 4 ou 5 vezes na semana. Essas coisas tinham muita importância para mim. Mas quando o Senhor Jesus entrou no meu coração, essas coisas que tinham muita importância para mim, passou a ter mínima ou pouca importância para mim. E para ser bem sincero para você, na verdade, essas coisas que eu citei hoje, não tem mais a menor importância para mim.
Glória a Deus. Então entenda bem, um dos sinais que Jesus Cristo entrou no seu coração, não é que você apenas abandonou algumas coisas que a Bíblia declara abertamente que é pecado. Um dos sinais de que Jesus entrou no seu coração é que muitas coisas que a Bíblia não declara abertamente como pecado, mas que antes você valorizava muito, após a sua conversão, perdeu completamente o sentido, significado e o valor. Você viu que era pensamento vazio. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, entenda algo. Existem muitas coisas que a Bíblia não declara abertamente como pecado, mas que são coisas vazias e que não traz sentido nenhum para a nossa vida. Quando o poder do Espírito Santo entra na sua vida, você passa a dar muito valor para aquilo que a palavra de Deus dá valor, e você passa a não dar nenhum valor para aquilo que a palavra de Deus não dá valor. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem necessidade de ficar passando no jornal o dia inteiro sobre o coronavírus? Não, mas o mundo dá muito valor para coisas que são vazias. Quando Jesus Cristo é o seu Senhor, aquilo que é muito importante para Deus passa a ser muito importante para você, e o que não tem importância nenhuma para Deus não tem importância nenhuma para você. Amém. Glória a Deus. Não viva como um pagão com a mente nessas coisas, seja um cristão. Aleluia. Segundo lugar, como vive um pagão? Versículo 18: com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Olha só, entendimento obscurecido. Um pagão, uma pessoa sem Deus, ela não entende nada das coisas espirituais. Eu tenho duas menininhas, a mais velha está com quase 3 anos. Ela não chegou nessa fase ainda, mas eu sei que tem uma fase que as crianças, tudo elas ficam perguntando: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que elas perguntam tanto por quê? Porque elas não entendem nada, então elas precisam perguntar por quê. As pessoas sem Deus também não entendem nada das coisas espirituais, e por isso eles fazem tantos porquês. Por exemplo, por que se Deus é todo poderoso, Ele permite o coronavírus? Por que se Deus é amor, Ele permite pessoas na África morrerem de fome? Por que se Deus é justo, Ele permite criancinhas pegarem câncer e encher os hospitais? Por que Deus permite tanta injustiça acontecer e maldade na vida de pessoas inocentes? A grande verdade é que, assim como crianças que não entendem nada e tudo elas têm que perguntar por quê, uma pessoa sem Deus não tem a mínima compreensão das coisas espirituais, porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito parecem loucuras aos homens carnais. Então, como crianças, eles ficam perguntando por quê, por quê, por quê? Porque o entendimento está obscurecido. E como eu sei então que um crente vive como um pagão? É quando ele ouve a palavra sendo pregada aqui em cima, só que ele não consegue entender, porque quando ele compara a palavra que é pregada com a realidade que ele está experimentando na vida dele, não faz sentido e não faz nexo. Por exemplo, você pode ouvir pregar aqui em cima que o Espírito Santo traz uma paz no nosso coração, mesmo em tempos de guerra. Você pode ouvir que o Senhor Jesus coloca uma alegria no nosso coração tão grande, que é maior do que tudo que esse mundo pode nos oferecer. Você pode ouvir, você ouve constantemente, que o poder do Espírito Santo transforma todo o nosso ser e nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Porém, você não vai conseguir entender isso se quando você olha para a sua vida e quando você está passando por uma prova, em vez de encontrar paz no seu coração, você encontra angústia, preocupação e desespero. Você olha para o seu coração, em vez de encontrar uma alegria que enche a sua alma, você encontra um vazio e uma tristeza que te consome dia após dia. Você olha para o seu espelho, em vez de ver um poder que está transformando o seu ser a cada dia, pelo contrário, você olha e percebe que a cada dia você continua sendo a mesma pessoa, sem a mínima mudança e transformação.
Então dá um nó na sua cabeça e você não consegue entender que poder, que força, que alegria, que paz é essa que é tanto pregada nas igrejas que eu não consigo ver na minha vida. Se você tem dificuldade de entender os mistérios de Deus que é pregado, isso é um grande sinal de que você está vivendo como um pagão com seu entendimento obscurecido. A Bíblia diz assim, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, só quem tem o poder do Espírito Santo na sua vida é que consegue entender as coisas do Espírito e da Palavra de Deus. Então preste atenção, se o poder do Espírito está na sua vida, enquanto o pregador está pregando, o Espírito testifica no seu coração, porque aquilo que está sendo pregado aqui em cima é vivido e experimentado por você aí embaixo. Então faz nexo e faz sentido a palavra com a sua vida. Seu entendimento foi aberto. Irmãos, nós não podemos viver um evangelho só de conhecimento intelectual. Porque conhecer a Bíblia por conhecer, existem ateus que conhecem a Bíblia muito melhor do que eu e você junto. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Porém, o que diferencia a nossa vida das pessoas que estão no mundo, de qualquer pagão e de qualquer ateu, não é apenas o conhecimento intelectual, mas sobretudo uma experiência com o poder sobrenatural do Espírito Santo, que transforma o nosso ser, abre a nossa mente e nos dá mais do que simples letras. Ele nos dá a revelação da palavra de Deus. Seu entendimento foi aberto. Portanto, não viva como um pagão que não entende nada das coisas do Espírito. Busque uma experiência diária com o poder sobrenatural e aprenda a entender com os olhos do Espírito Santo. Amém? Terceiro lugar, como é que vive um pagão? A parte B do versículo 18 diz assim: pela dureza do seu coração, ou o endurecimento do seu coração. A palavra endurecimento aqui no original fala de uma pedra tão dura que ela é mais dura do que o mármore. Ela é totalmente resistente e endurecida. Como que é a vida de um pagão? A vida de um pagão é uma pessoa que tem a sua consciência tão endurecida, que ele peca de manhã, peca na hora do almoço, peca à noite, peca até de madrugada se deixar. Ele peca, mas não sente pesar na sua consciência, porque ela está endurecida pelo pecado. Como que eu sei que um crente está vivendo como um pagão? Quando a sua consciência está tão acostumada com o pecado que você nem se incomoda mais, ou se incomoda pouco quando peca. Deixa eu te dizer algo. Quando você peca, o Espírito Santo não sai da sua vida imediatamente. Pelo contrário, ele permanece para convencer você a abandonar aquele pecado. E ele faz isso pesando a sua consciência, te incomodando. Mas se você insiste e peca de novo aquele pecado, o poder do Espírito Santo enfraquece e ele pesa menos a sua consciência. Se ainda assim você insiste em pecar, continuar naquele pecado, o poder do Espírito Santo fica mínimo e você sente apenas um toquezinho na sua consciência. E se apesar disso você insiste em continuar naquele pecado, o Espírito Santo se retira imediatamente da sua vida e a sua consciência fica tão endurecida que você nem se incomoda mais com o pecado. Não tem o mínimo incômodo. Deixa eu dizer algo para você. Tem pessoas que assistem programa do Faustão, do Silvio Santos, e quando vê aquelas bailarinas dançando quase peladas, ele consegue assistir aquele programa
ele consegue olhar para aquelas pernas sem sentir pesar na consciência, de tão dura que já tornou a consciência. Existem algumas mulheres que participam de rodas de fofoca, de disse-me-diz durante o dia, e quando elas vão orar à noite, elas nem sequer se lembram de pedir perdão, de tão comum e normal que aquela prática já se tornou para a sua consciência, não pesa mais. Existem alguns casais de crentes que brigam e ficam 2 dias sem se falar. Aí ele vem para o culto, louva, adora, ouve a palavra de Deus, chega em casa e ainda continua mais 2 dias sem se falar. A consciência se tornou tão endurecida como uma pedra que nem a presença de Deus no culto sensibiliza mais ele, porque ele está cauterizado, anestesiado, endurecido como um pecado, vive como um pagão, mas dentro da igreja. Charles Spurgeon fez uma ilustração para exemplificar isso, e ele disse assim: existem alguns rios que tem aquela camada de gelo em alguns países por cima do rio. E existem algumas camadas de gelo que são bem grossas, são bem duras. E essas camadas são capazes de suportar um peso grande, são capazes de suportar o peso até de um carro. Assim é a consciência do crente que vive como um pagão. É tão endurecida que ele é capaz de suportar grandes pecados sem sentir o mínimo incômodo. A consciência dele nem trinca com o peso do pecado. E ele continua: já a consciência do crente que tem o Espírito Santo, ela é como essa camada de gelo fininha. O mínimo pecado já trinca e já traz pesar, tanto na sua mente quanto no seu coração. Me chamou a atenção esses dias o presbítero o presbítero Rael falou lá no Alvorada que ele acordou esses dias e disse que falou: quero ver quanto tempo eu demoro para pecar. E aí de repente o patrão dele ligou para ele e ele disse assim: o que foi? Ele disse que na hora o Espírito Santo pesou a consciência dele, ele teve convicção de que pecou. Preste atenção, ele não precisou cometer um adultério, ele não precisou xingar uma pessoa de um palavrão, ele não precisou cometer um grande pecado, porque quando você tem o Espírito Santo, o mínimo pecado trinca e racha a sua consciência, porque ela é sensível ao mundo espiritual. Basta você ter o mínimo pensamento mau, o mínimo desejo perverso, uma única palavra indevida, um único olhar perverso. Se o poder do Espírito de Deus está na sua vida, o mínimo pecado trinca a sua consciência e imediatamente te leva ao arrependimento. Não viva como um pagão que peca e se endurece. Seja cheio do poder do Espírito Santo e tenha sensibilidade das coisas espirituais. E quarto e último lugar, como é que vive um pagão? Diz assim, continuação, versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Olha lá como é que vive um pagão. Havendo perdido todo o sentido, ele peca e nem sente vergonha mais, perdeu toda a sensibilidade. Se entregaram à dissolução, vive de maneira dissoluta, desregrada, como filho pródigo, sem freio no pecado. E com avidez cometerem toda a impureza. É uma pessoa escrava dos prazeres, tanto sexuais como qualquer tipo de prazer que alimenta a carne. Em outras palavras, o que define a vida desse pagão aqui é aquela frase tão famosa que veio uns anos atrás, não me lembro em que década direito, que diz assim: sexo, droga e... que mais? Poxa, eu sou tão novo, vocês são mais velhos que eu, não lembro. Sexo, droga e rock and roll. Essa frase virou um lema e se espalhou e se tornou o lema da vida de muita gente, pagão, é claro. Sexo, prazer sexual.
drogas ilícitas, bebida, cigarro, fumo, sei lá, maconha, rock and roll, baladas, orgias, movimento mundano, alegrias fantasiosas. A vida de um pagão consiste em alimentar os seus desejos carnais, se satisfazer com prazeres dessa terra e buscar preenchimento para o seu vazio em alegrias momentâneas que trazem prazer apenas no momento. Mas falar de droga, de sexo desregrado, de sexo fora do casamento e dessas coisas estranhas e tal. Você acredita que tem gente na igreja evangélica que vive desse jeito aqui, literalmente como um pagão? Não. Muitos não acreditam. Quer que eu te prove que você não acredita? Porque quando estoura alguma bomba, sai algum escândalo, sei lá, alguém cai no pecado do sexo fora do casamento, qual que é a nossa atitude? Eu não acredito. Fulano, aquele irmão, aquela irmã, a gente fica escandalizado. Sabe por quê? Porque a gente não espera isso da igreja, mas tem. Por que existe escândalo? Porque ninguém espera, ninguém imagina, é de surpresa. Ninguém se escandaliza, por exemplo, quando o cantor Fábio Júnior se casa de novo quase com a 10ª esposa. Porque todo mundo já espera isso dele, do Neymar, de quem vive no mundo, não é surpresa. Agora, quando é um crente que usa roupa social, uma irmã do coque no cabelo, uma pessoa que tem um ministério na frente, que carrega a Bíblia debaixo do braço, que comete um pecado de escândalo sexual, o nosso queixo vai lá no chão, porque a gente não está preparado, a gente não imagina, não espera que dentro da igreja tem crente vivendo literalmente como um pagão, coberto de sujeira e imundície, dos pés até a cabeça. Mas tem. Infelizmente tem. Esses dias eu fui numa igreja, uma igreja séria, e eu conversei com 3 irmãos, homens, que eles falaram para mim, não foi outra pessoa, que foram traídos por suas esposas, e cada um compartilhou da luta ali que estava vivendo, falando. Cada dia eu conversei com um e foi falando, eu fiquei pensando, meu Deus, não dá para acreditar. E aí me falaram assim, e sabe o que é interessante? Que não é pregado sobre isso, porque quando a gente olha daqui de cima, dá a impressão que ninguém vai ter coragem de cometer pecados desse nível, mas existe. Então, baseado nisso que existe, eu quero dizer uma coisa para você. Se você que está aqui está degustando pornografia, da mesma maneira que um cachorro degusta e rói um osso, não larga de jeito nenhum. Se você está planejando o adultério, se você está planejando a traição no seu coração, acreditando que ninguém está vendo, assim como um bandido que cava um túnel em silêncio numa cadeia, tudo em secreto. Se você alimenta paixões e desejos no seu coração por pessoas que é do mesmo sexo que você, de qualquer maneira, se você comete algum tipo de pecado, se você anda pelas sombras, se você anda escondido, de maneira secreta e oculta, cometendo algum pecado de imundície e de impureza sexual, deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas aqui podem até te chamar de crente, mas os olhos de Deus enxergam nas sombras e na escuridão do secreto. A Bíblia diz que ninguém pode se esconder da face de Deus. Se você descer até o mais baixo abismo, Deus vai estar. Se você subir até o mais alto arranha-céu para se esconder, Deus também ali está. A Bíblia diz que Deus sabe até o que se passa no mundo dos mortos. Não saberá ele o que se passa na mente e no coração do homem. Se essa é uma realidade, se tem alguém aqui que está vivendo isso, eu quero dizer para você, embora você tenha nome de que viva, nome de crente, aos olhos de Deus, você está vivendo como um pagão, e o dia do julgamento vai revelar isso. Tudo que está oculto será revelado. Não há nada encoberto que não venha a ser sabido, porque todas as coisas estão patentes e nuas diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz, na carta de Pedro,
como teu Deus é santo. Por isso não use essa desculpa de que está todo mundo pecando para você pecar também. Porque no dia que você se batizou, você não fez o compromisso de comparar a sua vida com a vida das pessoas. Você fez o seu compromisso de comparar a sua vida com a vida de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No livro de Êxodo está escrito: não seguirás a multidão para fazer aquilo que é mal. Não importa se está todo mundo prostituindo, se está todo mundo vendo pornografia, se está todo mundo se enchendo de sexo, de prazer, de bebida, ou sei lá do que. O que importa é que a Bíblia deixa claramente declarado que o final daqueles que andam na sombra do mundo é o tormento do inferno. Minha avó dizia para mim: menino, se o seu amigo pular numa fossa, você vai pular também? É um conselho muito simples, mas quanta gente eu já ouvi falar: tanta gente faz isso aí, isso não dá nada não. Vai indo no embalo do outro, um após o outro. Mas Jesus disse: se alguém vende após mim. E eu termino dizendo para você, Jesus deixou bem claro: estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida eterna, e poucos são os que encontram. Por isso, em vez de você se perder junto com o mundo, com a maioria que está se perdendo, se salve junto com aqueles poucos que estão dia após dia trilhando um caminho estreito, apertado, mas um caminho que traz garantia de vida eterna. Coloque a sua vida no altar, seja consagrado pelo poder e a unção do Espírito Santo, se despoje do homem e da mulher velha e renove a cada dia o sentimento do Espírito Santo na sua mente e no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Não se esqueça disso. Se você notar, para concluir o versículo de número 20 diz assim: mas vós, ele estava falando do estilo de vida do mundo, do pagão, e ele termina assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Toda criança aprende através da imitação. Seu filho vê você escovando os dentes, ele tenta te imitar. Vê você passando batom, se for menina, ela quer passar pela imitação. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que se tem alguém vivendo, seja com o seu entendimento escurecido, seja vivendo nessas práticas promíscuas do mundo, seja com a sua consciência endurecida com relação ao pecado, ou seja, na vaidade dos seus pensamentos, dando muito valor a coisas que são supérfluas, ele está nos chamando a uma responsabilidade, e ele está dizendo aqui: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos olhar mais do que nunca, nessa última era, nesse momento de tanta depravação e tanta perversidade na igreja, meus irmãos. A gente ouve muito falar que antigamente, quando você dizia em algum lugar que era um crente, que era um pregador, que era um pastor, as pessoas te respeitavam, faltava até bater continência para você. Mas hoje em dia, quando você em alguns lugares fala que é crente, fala que é um pregador, um pastor, alguma coisa, muitas pessoas estão ficando desconfiadas. É bem verdade, é uma verdade doída, mas é verdade que o nosso testemunho, pelo aumento da igreja talvez, ou pelo falso aumento de muitas igrejas falsas, o nosso testemunho foi muito comprometido e ele diminuiu o seu poder e a sua eficácia e muito. Quem ficar olhando para pregador, para presbítero, quem ficar olhando para irmão do ciclo de oração, quem ficar olhando para bispo, para apóstolo, para pastor, vai cair, porque você vai encontrar nessas pessoas desculpa para você continuar na mesma vida de pecado de sempre. Mas quem colocar os olhos na pessoa bendita do Senhor Jesus, não vai tropeçar, não vai cair, porque o Senhor Jesus é o nosso alvo, modelo e maior exemplo. Quem olha para Ele vai firme até o fim, amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Pode se colocar de pé, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Ti, Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor.